juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Boa tarde, queridos alunos e alunas da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. Meu nome é professor Jairo, sou professor de Sociologia e Filosofia. Estou aqui com vocês para darmos início à disciplina de Filosofia, né? Vamos fazer uma introdução sobre o conceito de filosofia, sua relação com o mito e como a filosofia emergiu e deixou para trás o pensamento mitológico na antiga Grécia, ainda no período clássico da história, né? Antes da gente começar, eu convido vocês a ler um pouco sobre esta frase, né, de Bill Gates, que é um ícone da cultura pop, né, e do mundo da informática. Nessa frase aqui, o tema principal seria a questão da persistência. Todos vocês sabem que nós estamos vivendo um período de pandemia e esse período acabou quebrando o nosso ritmo, o nosso cotidiano, as nossas atividades. E a partir de agora, com o governo do Estado e a Secretaria de Educação, vamos começar a retomar esse aprendizado a partir dessas aulas. E nessa frase, ele fala de como a persistência é importante para que você, aluno, daqui de Natal, de São Paulo do Potengi, de Caicó, você, por meio da persistência, alcance o êxito e o sucesso, certo? Na frase, ele diz que não basta tentar uma vez, duas ou três vezes. É necessário que você tente, persista até alcançar o seu objetivo. É importante ao aluno que perceba que não são as adversidades da vida, tais como a pandemia, que vão fazer com que seus sonhos sejam adiados ou mesmo não realizados. Então eu deixo essa frase de início e dou as boas-vindas a vocês, ok? O tema da nossa aula de filosofia de hoje é Introdução ao estudo da filosofia. Como surgiu a filosofia, do ponto de vista histórico, e as definições do termo. Em média, a aula terá 40 minutos e eu espero que todos vocês possam compreender o que está sendo dito aqui e futuramente possam participar interativamente conosco, os professores, certo? O que o aluno deve aprender nesta aula? Aqui eu coloco para vocês os principais tópicos que devem ser abordados durante a aula. Por exemplo, a origem e o significado histórico do termo filosofia. A diferença entre o pensamento mítico, ou mito, e o pensamento filosófico. A transição entre a consciência mitológica e a consciência filosófica. E, por fim, como funciona o pensamento filosófico. Eu quero deixar vocês tranquilos, porque no final eu vou deixar o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato solicitando os slides e o material. Tranquilo? Vamos nessa, vamos mergulhar um pouco na filosofia. Primeiramente, eu acho que todo aluno do ensino médio já tem um pouco dessa noção sobre a etimologia, ou seja, a estruturação do termo filosofia. A palavra filosofia é uma junção de dois termos. Philos, ou filia, que significa amor, amizade, respeito, e sophia, que significa sabedoria, saber. A filosofia, em linhas gerais, teria como sentido ser amigo da sabedoria. É o amor pelo saber, pelo conhecimento. Então a palavra filosofia vem do grego, e são os gregos que dão origem a essa atividade intelectual que perdura até os dias de hoje, certo? Em tradução livre, conforme eu falei, a filosofia é uma forma de conhecimento diferente da religião, diferente do senso comum, da cultura popular, em que se recorre à razão, à lógica e ao raciocínio crítico para tentar desvendar os mistérios que estão rodeando nossa existência no mundo, certo? Então a filosofia é uma forma de conhecimento que vai usar certos mecanismos, como a razão, a lógica e o senso crítico, para tentar construir conceitos e explicar os fenômenos do planeta e do mundo, das coisas, certo? O local de origem da filosofia, também os alunos já devem ter isso em mente para o Enem. Grécia Antiga, aproximadamente
6 séculos antes de Cristo. Embora Pitágoras de Samos tenha sido a primeira personalidade a usar o termo filosofia, a palavra, o primeiro filósofo de fato foi Tales de Mileto, certo? É uma pessoa considerada como o primeiro filósofo ocidental, porém a palavra foi cunhada pela primeira vez por Pitágoras de Samos. Professor, eu tenho uma dúvida. A filosofia surgiu na Grécia Antiga? Você, aluno, deve ter em mente o seguinte. A filosofia, do ponto de vista acadêmico, ou seja, do ponto de vista dos estudos científicos universitários, ela tem uma origem ocidental, Grécia Antiga. Porém, do ponto de vista da cultura mais ampla, a filosofia ela vem sendo estudada há muito tempo em outras regiões do planeta, como, por exemplo, no Oriente e em algumas regiões da África. Então, não podemos, assim, dizer que é um consenso a ideia de que a filosofia, de fato, surgiu na Grécia. Mas, do ponto de vista acadêmico, o aluno deve ter em mente que, sim, foi na Grécia Antiga que a filosofia ocidental surgiu como forma de pensamento e que perdura até os dias de hoje. Tranquilo? Continuando. Qual é o propósito da filosofia? Ou seja, para que serve a filosofia? Onde eu utilizarei a filosofia? Eu quero que vocês entendam o seguinte. O conhecimento filosófico, a filosofia, ela tem uma função primária, primordial, que vai fundamentar toda a produção de conhecimento filosófico até os dias de hoje. A filosofia, ela tem um objetivo chamado de desmitificação. Professor, que palavra gigantesca, que palavra feia. Não, não é. É fácil entender o que é desmitificação. Desmitificação significa tentar entender as coisas que rodeiam a nossa existência, não mais a partir da consciência mítica. Em outras palavras, não mais a partir de narrativas fabulosas, aventuras fantásticas, que explicam as coisas, as origens do mundo, dos fenômenos, enfim. Desmitificar significa não compreender mais o mundo a partir dessas narrativas, dessas histórias, dessas fabulações. Isso era muito comum na Grécia Antiga, explicar a origem de alguma coisa, ou de algum fenômeno, ou de algum processo da existência, através das narrativas gregas, principalmente narrativas que envolvem deuses, heróis e titãs. Isso era muito comum antes do surgimento da filosofia. O nome disso é mitologia. Professor, mitologia então refere-se ao mito. O que significa mito? Mitos são histórias ficcionais, ou seja, que não têm comprovação de verdade, que tentam explicar a origem do mundo, dos homens e da natureza a partir de histórias fantásticas, envolvendo seres sobrenaturais. Professor, dê um exemplo de mitologia. Zeus, Aquiles, Apolo, Atena, todos esses personagens fazem parte das narrativas mitológicas. São seres que são sobrenaturais, deuses, titãs, que vêm ao planeta Terra e a partir de suas ações as coisas vão sendo elaboradas e criadas no mundo, certo? Isso é mitologia, isso é o mito. A consciência mítica. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a transitar do pensamento mítico para o pensamento filosófico. Ou seja, se antes, na consciência mítica, a explicação do mundo e das coisas eram através de narrativas orais, fantásticas, sobrenaturais, com a consciência filosófica, passa-se a explicar as coisas do mundo, as origens dos fenômenos e das coisas do mundo, a partir de duas principais ferramentas, a razão e a lógica. Então, qual é a função da filosofia? A filosofia é uma ruptura radical do pensamento mítico, na qual os indivíduos passam agora a tentar entender o mundo, compreender as coisas do mundo, a partir da razão, da lógica e do raciocínio crítico. Deu para entender? Espero que vocês tenham compreendido qual é a função da filosofia. Tentar superar o pensamento mitológico e passar a adotar agora um pensamento mais racional e lógico na explicação dos fenômenos do mundo. Perfeito?
Continuando. Aqui eu coloco para vocês a diferença entre o que é filosofia e o que é mitologia. Pessoal, vocês têm que ter em mente isso na cabeça quando vocês forem fazer a prova do Enem. Mitologia, filosofia, duas dimensões diferentes de conhecimento. A mitologia é um conhecimento que se ampara em crenças. É aquilo que eu acredito com base naquilo que me foi contado. Fulano é namorado de Cicrano. Ah, ele é namorado de Cicrano? É. E você sabe, e como é que você pode provar isso? Ah, não, porque eu ouvi falar. Isso é uma crença. Você acaba acreditando ou não naquela história. A filosofia, por sua vez, ela se ampara na razão, na objetividade dos fatos. Os fatos como são e não como as pessoas acham que devem ser. Perfeito? Segundo, mitologia, ela se refere a um fenômeno chamado de cosmogonia ou teogonia. Atenção para essas expressões. Todo pensamento mitológico, todo mito, ele busca explicar a origem das coisas do mundo a partir das ações dos deuses e dos seres sobrenaturais. Daí essa expressão cosmogonia. Cosmos significa universo, mundo. Gonia significa gênese, origem. E teogonia, gonia, origem, gênese, teo, Deus. Ou seja, cosmogonia e teogonia significa a ideia de que tudo surgiu a partir da ação de seres sobrenaturais. Deuses, titãs e heróis. Para a filosofia é diferente. Não existe a origem do mundo que possa ser explicada a partir da ação de deuses, ou de Deus, ou de heróis, ou de titãs. Tudo deve ser explicado a partir da cosmologia, que significa o quê? Logos, razão. Então a origem das coisas deve ser procurada, deve ser investigada a partir do uso da razão e da lógica. Certo? Terceiro, toda mitologia se fundamenta em explicações fabulosas e fantasiosas. Quem aqui nunca assistiu um filme de Hollywood sobre os deuses gregos, né? Tem muitos filmes aí que falam dos deuses, aqueles deuses Medusa, com aqueles cabelos com cobras, aquela coisa toda. Os Cavaleiros do Zodíaco, você que está em Currais Novos, em Caicó, que assiste esses desenhos, né? E você deve conhecer muito bem um pouco da mitologia grega. E todas as histórias da mitologia grega são fabulosas e fantasiosas. Deuses que voam, seres sobrenaturais que conseguem inverter os princípios da natureza. Isso é mitologia. Na filosofia não existe isso. Tudo que existe no mundo deve ter uma explicação racional e fundamentada em argumentos e lógica, certo? Caso não obedeça à razão e à lógica, para a filosofia não serve. Por último, quem eram os responsáveis por desenvolver a mitologia, certo? No caso da mitologia grega, estamos falando dos poetas rapsodos. Estes indivíduos eram os principais contadores de histórias da Grécia Antiga. Eram eles os responsáveis por criar na consciência das pessoas a ideia mitológica. Eles contavam ideias, histórias, enfim, certo? Já na filosofia surgiu a primeira formação típica da razão e da lógica, chamada de filósofos, certo? Então, pessoal, atentem para esse quadro. Eu vou disponibilizar quem mandar um e-mail para mim no final, certo? Posteriormente eu divulgo meu e-mail. Aqui está a diferença entre mitologia e filosofia. Observe que o Enem adora fazer esse bate-bola entre mitologia e filosofia. Tranquilo? Continuando. Fatores que resultaram na transição da mitologia para a filosofia na Grécia Antiga. Em outras palavras, como a Grécia Antiga saiu do pensamento mitológico e chegou ao pensamento filosófico. Primeiro, temos que analisar a própria história, o contexto histórico da Grécia Antiga. Prestem atenção. Na Grécia Antiga, 6 séculos antes de Cristo, começou a se desenvolver uma série de atividades que culminaram no desenvolvimento geográfico, cultural e regional daquela região. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o crescimento comercial e econômico grego. Isso se deu graças à navegação marítima e à expansão geográfica realizada na Grécia Antiga. Esse tipo de atividade permitiu que os gregos se expandissem e, ao se expandirem, começassem a tomar contato com outras culturas, desenvolver atividades comerciais e, por sua vez, expandir a sua influência cultural para outras regiões
do mundo, certo? Esse processo de crescimento comercial e econômico fez com que os gregos passassem a ter um intercâmbio com outras culturas avançadas, principalmente daquela região ali onde se localiza a Grécia Antiga. Esse intercâmbio com outras culturas levou a um crescimento populacional, já que os gregos passaram a trazer escravos para trabalhar para eles e também passaram a desenvolver um intercâmbio populacional. Essas pessoas passaram a estabelecer contatos e o crescimento populacional se intensificou, levando ao desenvolvimento da vida pública, certo? A vida pública tem a ver com o quê? Política. E a vida pública, por sua vez, levou ao advento da democracia. Veja a série de transformações em sequência, observe o slide aqui, que aconteceu naquela região, naquele período de tempo, certo? Por fim, todo esse processo aqui culminou em 2 eventos fundamentais. Primeiro, o que nós chamamos de relativização mitológica, ou seja, as pessoas que viviam nas cidades-estados gregas passaram a relativizar, passaram a duvidar, a questionar os mitos e passaram a questioná-lo criticamente, certo? E ao questioná-lo, também passaram, por sua vez, a questionar a religião. Então, relativização mitológica e relativização religiosa. Veja que a religião e o mito passaram a ser questionados pela sociedade, pelas pessoas que faziam parte da sociedade grega. Professor, mas como é que se organizava politicamente a Grécia nesse período? A Grécia era uma região cuja geografia é bastante acidentada, onde as populações que faziam parte da Hélade, que é o conjunto de regiões que formam a Grécia Antiga, se subdividiam em cidades-estado. Imagine a cidade de Natal independente do resto do Brasil. Seria um exemplo de cidade-estado. É um exemplo grosseiro, mas que faz com que você entenda como era na Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga não tínhamos uma unidade nacional. A unidade era mais cultural e religiosa. Porém, as populações se subdividiam em cidades-estado. E cada cidade-estado tinha seu próprio núcleo político. O aluno deve entender isso. Atenas, Esparta, Tebas, todas eram cidades-estados daquela região, certo? Então, o que levou a filosofia a se desenvolver e a superar a mitologia? Todo esse processo que está descrito no slide. Crescimento populacional, desenvolvimento comercial, desenvolvimento da razão, desenvolvimento da atividade política democrática e, por fim, a relativização mitológica e religiosa, certo? O aluno não deve ir para a prova do Enem sem saber desses processos aqui. Eu ainda citaria mais, mas esses são os principais. O desenvolvimento do alfabeto, certo? O desenvolvimento da atividade escrita, enfim. Esses aqui são os principais que vocês devem ter em mente. Tranquilo? Qual é a conclusão que a gente chega diante de todo esse processo? Com esse contexto histórico, acompanha aqui no slide, com esse contexto histórico, político, cultural favorável, os filósofos passaram a explicar a realidade, o mundo, as coisas, mediante sistemas de pensamentos articulados em torno da argumentação racional e lógica. Pessoal, não vá para a prova do Enem sem saber a diferença entre mitologia e filosofia. Filosofia, razão e lógica. Mitologia, histórias fantásticas, fabulosas, baseadas nas crenças em seres sobrenaturais. Deuses, divindades, titãs, heróis, enfim. Certo? Isto evitava a presença do sobrenatural e do fantástico sobre as prováveis causas que determinavam o mundo, criando uma interpretação objetiva e conceitual sobre os fenômenos que configuram a realidade. O aluno deve ter em mente que a filosofia surge como uma forma de superação do conhecimento mitológico. E também o aluno deve ter em mente que a filosofia é a mãe de todas as ciências que existem nos dias de hoje. Professor, se você fosse organizar hierarquicamente, não existe uma hierarquia, existe uma sequência histórica. Primeiro temos o conhecimento mitológico, que surge na Grécia. Esse conhecimento é superado pelo conhecimento filosófico, que por sua vez vai mudando, vai se aperfeiçoando, vai adquirindo novas contribuições de novos filósofos e com o tempo acaba desembocando no surgimento da ciência moderna após a Revolução Científica no século XVII. Tranquilo? Por
Por fim, pessoal, do ponto de vista teórico, como funciona a filosofia? Ou seja, quais são as características da filosofia? Como é que eu vou saber diferenciar o conhecimento filosófico, por exemplo, do conhecimento científico? Qual a diferença entre filosofia e ciência? Existe alguma? São iguais? São parecidas? Atenção aqui no slide. Primeiramente, filosofia é um método de investigação da vida que se dá a priori. Professor, a priori, o que é que significa isso? Quando eu falo que alguma coisa vem a priori, significa dizer que essa coisa, ela se isenta da prática da investigação experimental para explicar algo. Ela é meramente abstrata, ela é meramente dedutiva, se baseia no raciocínio, nas ideias, na teoria. Professor, então quer dizer que a filosofia, ela é um conhecimento que se constitui a priori. Significa dizer que se isentam de experimentação prática para a elaboração do seu conhecimento teórico. Professor, a filosofia é uma forma de pensamento que se limita ao mero raciocínio, ao mero pensar, sim. Ela não busca provar as suas verdades por meio de experimentos, de técnicas de experimentação empíricas. Professor, a ciência, ela busca testar, experimentar as suas verdades? Busca. A ciência, ela vai além da filosofia porque, além de produzir o raciocínio, do ponto de vista lógico, ela busca provar, através de experimentos, que aquilo, de fato, existe na realidade. Ela busca provar, certificar-se de que aquele conhecimento é verdadeiro, certo? A filosofia é a priori, a ciência, ela é a posteriori. Tranquilo? Continuando. Filosofia, ela é racional e lógica. Além de que ela se baseia numa objetividade analítica. O que é que eu quero dizer com isso? Razão e lógica significa que a filosofia é um conhecimento que busca entender o objeto que está sendo investigado da maneira como ele é. E não da maneira como eu acho que ele deve ser. Tá uma pedra, a pedra é azul, as características da pedra é que importam na minha análise. E não aquilo que eu acho daquele objeto. Então a filosofia, ela é racional, lógica e objetiva. Por último, todo pensamento filosófico, ele é argumentativo e busca explicar o mundo através de conceitos. Professor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a filosofia, assim como a ciência, ela busca definir as coisas do mundo mediante conceitos. O que são conceitos? Conceitos são análises explicativas de um determinado fenômeno, objeto ou problema. Professor, e na mitologia não existiam conceitos? Não, existiam narrativas. Lembre-se que os poetas rapsôdos, eles explicavam através de cantigas, narrações, histórias. As pessoas sentavam ao redor da fogueira e ficavam contando histórias dos deuses. Era mais ou menos assim. A filosofia, ela busca conceitualizar tudo aquilo que ela investiga enquanto forma de conhecimento, certo? Em resumo, a filosofia não se preocupa em verificar suas verdades. Ela busca uma verdade absoluta, porém, através do debate e da especulação. Ela não busca alcançar aquilo do ponto de vista da prática, e sim em pensar a existência mediante a razão e a lógica. Ok, galera? Eu acredito que vocês entenderam um pouco o que é filosofia e a diferença da filosofia para a mitologia. Isso é fundamental para vocês na prova do Enem. Tranquilo? Aqui eu trago a primeira questão para vocês. Eu trouxe 5 questões onde a gente vai debater um pouco esse conteúdo que foi abordado rapidamente na aula, certo? Primeira questão, Enem 2016, questão 40. A pergunta que é feita aqui é sobre os primeiros pensadores filosóficos que faziam parte de uma escola na Grécia Antiga chamada de pré-socráticos. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, certo? Mas a questão, vocês vão observar que o Enem também é muita interpretação de texto. Cabe ao aluno saber interpretar, situar-se em relação ao conteúdo e a partir daí responder e escolher a alternativa correta. Então você que é aluno da rede estadual, você que está em Caicó, em Pau dos Ferros, você tem que buscar ampliar o seu conhecimento de mundo. E quando eu digo conhecimento de mundo, é ler sobre tudo e todos os assuntos. Claro que você não vai ler a capricho nem a contigo, você vai ler revistas que permitam uma fundamentação crítica sobre a realidade, certo? Então, pessoal, nessa primeira questão aqui é uma mera interpretação de texto. Ele dá um texto aqui, isso é o comando da questão, e depois ele faz a pergunta. O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos.
Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem alternativa A, B, C, D ou E. O que é que vocês acham? Lembra que eu falei de cosmologia? Olha a alternativa A, cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Alternativa A. Por isso que eu digo também que cabe ao aluno que estuda para o Enem se familiarizar com os termos das disciplinas. Aquelas duas palavrinhas que eu falei lá na aula, cosmologia, teogonia, lembra? Aquilo ali é importante. Tá aqui, ó, questão 40 do Enem de 2016, alternativa A, certo? Essa é a alternativa correta. As demais, política discutindo as formas de organização, não, certo? Ética, estética e hermenêutica. Cosmológica, porque estamos falando dos primeiros pensadores filosóficos, certo? Se fosse posteriormente, a gente poderia ter uma questão um pouco confusa, tranquilo? Questão 39, Enem 2016. Atenção aqui. Mais uma vez, o comando da questão aparece com um texto, ele cita o autor e depois faz a pergunta. Segundo Vernon, a filosofia na antiga Grécia foi resultado do... Pessoal, mera interpretação de texto. Lembra que eu falei para vocês? Vocês têm que saber interpretar o que está sendo pedido? Leia aqui um pouco esse texto inicial. O aparecimento da polis, situado entre os séculos 8 e 7, constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo. Certamente no plano intelectual, como no domínio das instituições, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Pessoal, preste bem atenção. O texto se refere à polis. O que é a polis? A polis é a cidade-estado. Certo? Metrópolis. Olha a palavra aí. Florianópolis. Cidade de Floriano, um dos primeiros presidentes da República Velha, né? Então, pessoal, veja que polis é uma terminação que se refere à cidade. É cidade. E no caso aqui da Grécia Antiga, cidade-estado. Então, vamos para as alternativas. Segundo Vernon, a filosofia na antiga Grécia foi resultado do Constituição do regime democrático. Pessoal, se você observar o texto, ele está falando alguma coisa aqui explicitamente de democracia? Não. Alternativa B, contato dos gregos com outros povos. Ele está falando dessa interculturalidade? Também não. Alternativa C, desenvolvimento no campo das navegações. O texto está falando alguma coisa sobre isso? Não. Alternativa D, aparecimento de novas instituições religiosas. O texto se remete a essa ideia? Não. Por último, letra E, surgimento da cidade como organização social. Alternativa correta. Mas, professor, você falou anteriormente que a Grécia Antiga, em termos filosóficos, do surgimento da filosofia, também foi motivada pela democracia, pelo intercâmbio com outros povos. Foi. Não está errado. Mas veja que o texto ele está se referindo a polis. Então você tem que saber interpretar o texto e ver qual é a alternativa que melhor se encaixa no que é perguntado na questão. Tranquilo? É importante para o aluno saber interpretar o texto. Tá bom? Continuando. Questão 34, Enem 2015. Mais uma questão sobre pré-socráticos. Os pré-socráticos foram os primeiros filósofos da Grécia Antiga, certo? A escola que antecede o surgimento de um dos grandes expoentes da filosofia clássica grega, que é Sócrates, né? Então, pré-socráticos. Mais uma pergunta sobre pré-socráticos. Ele dá o texto, mais uma vez, o comando. Mostra quem foi o autor que elaborou o texto, no caso, Friedrich Nietzsche, né? Filósofo mais contemporâneo, e a partir daí ele faz a pergunta, o que de acordo com Nietzsche caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Veja que às vezes você vai direto para a pergunta para tentar entender o texto que está lá em cima. Isso é importante. Às vezes você lê a pergunta e depois lê o texto. Aí você viu, bem, qual é o tema da questão? Surgimento da filosofia entre os gregos. Então aí você vai para leitura do comando da questão. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisada, está contido o pensamento. Tudo é um.
Poxa, professor, que texto complexo. Cara, vamos para as alternativas? Às vezes a gente consegue resolver sem necessariamente remeter-se ao texto. Vamos lá. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Letra A. O impulso para transformar, mediante justificativos, elementos sensíveis em verdades racionais. Segura a letra A. Letra B. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. D. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Letra E. A tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Lembre-se que a filosofia é um conhecimento que se constrói a priori. Ou seja, a priori significa que ela se limita a pensar as coisas do mundo sem querer experimentá-las ou testá-las na prática. Então a letra A já cai por terra, porque busca transformar. A filosofia ela não tem esse impulso transformativo prático. Letra B, o desejo de explicar usando metáforas. A filosofia usa a razão e a lógica. Cai a letra B. Letra C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Essa é a alternativa correta, certo? Letra D, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. E letra E, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Empíricos significa práticos, não é filosofia. A letra D também ficou um pouco ambígua, mas a ambição de expor de maneira metódica. Os métodos que a filosofia se utiliza são métodos investigativos constituídos no campo do pensamento, ok? Então, letra C. Por último, deixa eu ver se tem mais alguma. Questão 74, 2009. Tem o texto da questão e lá embaixo tem. Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois aqui ele faz uma comparação entre Atenas, Esparta e Tebas, que eram cidades-estados gregas, com uma cidade chamada Xingu, na Amazônia brasileira, né? E aí ele faz uma comparação entre as duas cidades. Por questão de tempo, eu vou dar alternativa para vocês, mas é importante que vocês analisem essa questão porque ela é bem interessante, certo? Alternativa A. As ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. Essa questão aqui é mera interpretação de texto, pessoal. Certo? Às vezes você não é obrigado a saber tudo sobre um determinado tema ou assunto, mas se você souber interpretar o texto, dominar a interpretação, você responde a questão. Certo? Então, alternativa correta, letra A, não é. Letra B, as cidades do Xingu desenvolveram a democracia. As duas civilizações tinham cidades autônomas independentes entre si. Essa questão se remete ao tema das cidades-estado. Alternativa correta, letra C. Ou seja, cidades que tinham autonomia política própria no sentido de se desenvolver, certo? Por último, pessoal, questão 6 do Enem de 2012. O tema Platão e Aristóteles, certo? E aqui a gente também remete mais uma vez aos filósofos da antiguidade grega, clássica, né? No caso do período socrático, certo? A alternativa correta seria a letra E, certo? Compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Lembre-se que a filosofia é racional e lógica. Fora desse campo não existe filosofia. Tranquilo? Então a letra A diz, adoção da experiência do senso comum. Senso comum é o conhecimento baseado nas tradições, na religiosidade, errada. Letra B, incapacidade da razão confirmar o conhecimento resultante das evidências empíricas. Incapacidade da razão, anula logo a letra B. Letra C, pretensão da experiência de legitimar por si mesma a verdade. A filosofia ela é um conhecimento a priori, ela não se baseia na experiência. Letra D, defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de pensar a verdade. A filosofia ela é objetiva, ela não se baseia em moralidade. Moralidade no sentido de sentimentos. Não basta ser honesto não significa necessariamente que você está sendo racional, certo? Então, é a objetividade, racionalidade e a lógica que define a filosofia. E por último, a letra E, que é a alternativa correta. Compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Pessoal, 5 questões sobre o estudo introdutório da filosofia. Todas com interpretação de texto, todas com passagens tiradas de livros e revistas. Eu quero que vocês atentem para a importância de se estudar esses temas. Os temas da mitologia, filosofia, a transição entre pensamento mitológico, pensamento filosófico e a diferença entre ambos, certo? Por último, pessoal, eu deixo meu e-mail aqui para vocês
Esse e-mail pode ser utilizado por qualquer aluno da rede pública do Estado. Podem entrar em contato comigo que eu disponibilizo os slides, assim como o texto referente a essa aula, certo? Eu deixo aqui uma mensagem para vocês de Paulo Freire, diante do Dia dos Professores que passou, e com essa mensagem eu saldo vocês e agradeço pela atenção. Espero que a aula tenha sido proveitosa e que da próxima possamos dar continuidade aos conteúdos. Tranquilo? Boa tarde, um abraço a todos, sintam-se abraçados e que, se Deus quiser, vamos enfrentar essa prova do Enem em 2021. Valeu! Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.